Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Eventcast. Aqui queremos mostrar o mundo dos eventos virados do avesso e trazer para a mesa as conversas de backstage e de corredor que tanto adoramos. Hoje recebemos uma das pessoas, se não a pessoa, mais entendida na matéria. O Carlos Nogueira da Y-Safety. Bem-vindo! Olá, Cláudia. Obrigado pelo convite. Olha, hoje vamos falar de segurança e gestão de multidões. Apesar de estarmos só nós os dois aqui neste estúdio, dois não, três, mais o Ricardo, que é o master do som, hoje vamos falar de muita gente nos eventos. Só de pensar na complexidade e responsabilidade deste tema, até me dá um friozinho na barriga, confesso. Mas vamos tentar simplificar e explicar a importância que a segurança e a gestão das multidões têm nos eventos, dos maiores aos mais pequenos, já que este de facto não é um tema só dos mega-eventos, acho eu, não é? Bom, Carlos, és casado com bodas de prata, quase, pai de 4 filhos, entre os 15 e os 21 anos, e tens 2 cães, a Troika e o Marley. Por que será que se chama Troika? Olha, foste jogador de polo aquático durante 14 anos e ganhaste 5 campeonatos nacionais na categoria sénior e ainda usaste as quinas ao peito em diversas competições internacionais. Isto é sempre aqui um orgulho. Olha, eu fiz o gesto, não se vê, mas eu fiz aqui o gesto de quinas ao peito. A tua formação base é em Engenharia Mecânica, no ISEL, e tens várias especializações no âmbito da segurança de edifícios, segurança de eventos e na gestão de multidões, ou Crowd Management, como é vulgarmente conhecida. Gostas de fotografia, de BTT e de jardinagem, portanto, ar livre. Somos dois. És fundador e diretor-geral da Y-Safety e trabalhas há mais de 26 anos exclusivamente na área da segurança de edifícios e de instalações. Mas foi em 2012, já lá vão 10 anos, o tempo voa, que tiveste o teu primeiro contacto com este incrível mundo que tanto nos vicia dos eventos. E foi logo num evento internacional, o Colors Festival. O Web Summit, Festival da Eurovisão, o Jubileu Diamante do Príncipe Aga Khan, Campeonato Europeu de Corta-Mato, concertos de estádio do Ed Sheeran, dos Metallica, festivais como a Nós Alive, onde também já nos cruzamos, o Eminente, o Heavy Rock, o Sonar, o Neopop, o Autêntica, o Rolling Loud e o Afro Nation são alguns dos eventos que fazem parte da tua história. São muitíssimos mais, de facto, mas estes são marcantes também. Desculpem esta introdução tão cheia de informação, mas de facto o Carlos tem um percurso notável e é importante que se fale sobre isto, até para se perceber por onde é que nos leva esta conversa, que às vezes é um tema que não é tão óbvio, mas que tanta falta faz e tivemos a possibilidade de falarmos antes e de facto é incrível. Mas vamos lá desbravar terreno sobre o que é isto da segurança e da gestão de multidões. Em primeiro lugar, vamos lá perceber o que é isto entre safety e security. Em português é tudo segurança, mas são de facto aqui dois conceitos que em inglês são diferentes. Qual é que é a diferença, Carlos? Bom, relativamente de facto a estas diferenças entre safety e security, e portugueses, pelo facto de só termos uma palavra, acaba por ser mais correto. Sendo que a segurança se divide de facto nestas duas áreas, safety e security. Safety relacionado mais com a emergência médica, com a segurança e saúde no trabalho, na parte das montagens e desmontagens, com a parte de tudo o que é a segurança das multidões dentro do evento, com a parte da segurança contra incêndios também, que existe, é mais um risco nos eventos. Portanto, tudo isto é a parte que engloba a parte do safety. Do safety. Uhum. O security é a componente relacionada com a intrusão, com o roubo, com entradas indevidas nos eventos, com o terrorismo também, um ponto importante. E, portanto, a parte da segurança não consegue funcionar sem que o safety e o security estejam, de facto, relacionados e ligados, seja a nível de procedimentos, seja ao nível da formação das pessoas que desempenham estas funções. Uma questão de security pode originar uma situação de safety, por exemplo, uma situação de terrorismo, que é security, pode originar a evacuação de um espaço, de um evento. Lá estamos nós na parte do safety, assim como esta própria evacuação, que não tenha sido originada por uma situação de terrorismo, pode originar uma situação de security, quando de repente temos as portas todas do evento abertas, as de emergência que não estão abertas e sem estarem controladas por exemplo, pela equipa de vigilantes. Okay. Portanto, mãos dadas o tempo estão todo. sempre de mãos dadas e devem ser coordenadas, porque às vezes pensa-se que o safety vai criar situações de security, porque de facto o objetivo do safety é garantir que quando há uma questão de insegurança, que as pessoas podem ser em segurança das instalações, e o security, ao contrário, queremos impedir a entrada indevida de pessoas que não façam parte do evento ou que, eventualmente até a nível de terrorismo, tenham, objetos ou outras coisas que não podem estar dentro do evento para o tornar seguro.
Ok, isto pelo menos já fica claro, não é? Para a gente não baralhar, porque às vezes estes dois temas aparecem assim bem misturados e nós achamos, isto é tudo segurança. Não é bem, não é? Isto de facto funciona, com intuitos completamente diferentes. E por isso é que eu achei que era importante ser esta a nossa primeira pergunta. Não é que eu acho que seja por aqui que se deve começar, porque eu acho que, e hoje, apesar da tua experiência já ser de facto muito vasta e na segurança há vários níveis, hoje é importante que nos foquemos na segurança nos eventos, ok? Nos eventos, sejam os dos mais pequenos aos maiores. Se calhar é normal que tenhas mais exemplos e, por favor, traz-nos exemplos até para nós tornarmos isto a segurança e da gestão de multidões palpável e entendível por toda a gente, mas é importante focarmos nos eventos, sejam eles de que dimensão for, está bem? De facto, aqui numa lógica quase de arranque, eu acho que é importante nós separarmos aqui o que é o planeamento da produção, porque eu acho que este tema da segurança entra de formas diferentes, mas comecemos pelo princípio. Por onde é que isto tudo começa? Por onde é que se começa a pensar na segurança de um evento? A segurança do evento começa, de facto, na fase de planeamento. Infelizmente, nem todas as vezes isto acontece. Quando somos chamados para participar no evento, às vezes já estamos quase na fase de produção, o que não é, de facto, a situação ideal. Medo. Porque, de facto, começa pelo primeiro ponto, que é a escolha do local para o evento. E nem todos os locais onde nós queremos fazer um evento têm as condições de segurança consideradas mínimas para a realização desse evento. Nós temos algumas entidades com as quais trabalhamos de forma contínua, como por exemplo o Web Summit, e como exemplo prático, uma das questões que nós temos é a identificação de locais para a realização dos eventos do Night Summit. Onde são eventos que têm que ser em espaços normalmente interiores, faz o evento realizado em novembro, pode chover e faz frio. E são eventos que normalmente andam à volta de uma lotação de 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 pessoas. E quando nós olhamos para a região da Grande Lisboa, sendo o evento realizado em Lisboa, não vamos fazer no Porto, que é muito longe, portanto estamos a falar das pessoas que vêm do venue principal na conferência durante o dia e que à noite vão continuar o seu networking dentro destes espaços do Night Summit, temos muita, mas muita dificuldade em encontrar espaços. E nós aqui começamos nesta fase de planeamento, que é em conjunto com os responsáveis da produção do Web Summit, eles identificam os locais e nós fazemos sempre uma validação técnica inicial do espaço para perceber se tem condições mínimas, mesmo que tenha que sofrer algumas alterações e ajustes, para a realização do evento que o Web Summit pretende. E o que acontece é, eu não vou exagerar, mas dos vários espaços que vamos vendo todos os anos e alguns novos, outros já nem vale a pena lá voltar porque não há solução, 50% a 60% dos espaços não têm condições de segurança. São excluídos, ou seja, vocês ajudam, neste caso tu ajudas claramente a dizer, olha, isto é válido, isto não é válido. Sem dúvida. É viável, não é viável. E isso é importante que deem ouvidos, de facto, porque, e ainda por cima, no caso do Web Summit, e isso que estás a falar, esta componente de networking que se quer no pós a conferência, não é? Porque também se quer aquele ambiente de Lisboa, bairro alto, etc, não é? E agora estás-me aqui a falar numa situação que me faz lembrar, nós há pouco tempo recebemos um briefing em que aquilo que se pretendia era fazer um jantar em pleno, isto é para setembro, na rua, em Lisboa, 120 pessoas. Não é a coisa mais fácil do mundo, nem sequer tampouco é seguro, não é? Não se pode pôr ali baias para que ninguém aceda àquele espaço. Às vezes esta ideia de, ainda por cima Lisboa tem muitas colinas, não é? Tem 7, portanto isto não é fácil. De facto é um papel difícil, ainda bem que fazes parte dessa seleção. Faço ideia quantos é que já limpaste e disseste, esquece, aqui não vai nunca acontecer. São vários. E depois o que percebemos também é várias questões de segurança, no sentido em que o próprio proprietário ou gestor desse espaço diz, não, nós já fizemos aqui estes eventos sempre com este número de lotações para várias entidades, A, B, C e D, e são nomes sonantes. Empresas grandes em Portugal. O que significa que as pessoas que fazem esses próprios eventos não têm perfeito conhecimento daquilo que são as condições de segurança mínimas para o local onde vão fazer o evento. E aqui a responsabilidade acaba por ser repartida em caso de acidente. Não só para o proprietário e gestor do espaço, mas também para a entidade promotora que realiza o evento. Claro que sim. Mas às vezes essa preocupação não existe. Nós temos, sei lá, eu dou um exemplo, um local para a realização de um evento que realiza exposições. É um local que está licenciado para ser um museu de exposições e realiza festas de música com 1.000 pessoas, onde a lotação daquele espaço para exposições está feita para 200 ou 300 pessoas. Claro. Portanto, o edifício não está preparado para aquilo. Portanto, das duas, uma, é preciso perceber se aquele número de pessoas cabe dentro do espaço em condições de segurança para as atividades que se vão realizar dentro daquele espaço.
E, se for possível, quais são as medidas que é necessário implementar para garantir essa segurança, porque estamos a utilizar um espaço com uma ocupação diferente. Claro. É como um concerto de estádio. Os estádios estão preparados para realizar jogos de futebol. No relvado temos 50, 100 pessoas, não temos mais. Entre os jogadores, os stewards, entre os vigilantes, e, enfim, os árbitros e tudo mais, e as equipas suplentes. Quando fazemos um concerto, nós podemos ter 20 mil pessoas no relvado. A sair do relvado. A sair completamente ao contrário daquilo que é o conceito. Não tem nada a ver com as bancadas, não é? Nada. E, portanto, são Esse conceitos, é um excelente exemplo. são conceitos diferentes que obrigam, de facto, a uma mudança daquilo que é a segurança desse espaço e adaptação das condições de segurança à nova realidade, que é o concerto, onde vamos ter, de facto, 20 mil pessoas no relvado. Ok. Portanto, isso tu fazes na tua fase de planeamento, não é? Quando estás juntamente com o promotor, com o responsável do espaço, etc., a pensar, ok, isto é viável, não é viável, isto é demasiado... Porque isto é uma questão de gestão do risco também, não é? Estás sempre a avaliar o risco. Há um momento em que dizes, sim senhor, isto tem pernas para andar, ou nem pensar, isto vai correr mal. Ou pode correr mal, não é? Às vezes nós, enquanto organizadores de eventos também, estamos mesmo a ver que aquilo não vai correr bem. Estamos mesmo com aquele sentimento que isto não vai ser bom. Ainda bem quando temos essa influência no nosso cliente em lhe dizer é melhor, por aí é melhor não, vamos por outro caminho. E depois quando estás na produção, o que é que, por onde é que se começa? E aqui posso também já, de alguma forma, também pensar um bocadinho aqui na questão da formação. Que tipo de formação é que têm as tuas equipas e até onde é que podem intervir? Eu não tenho bem ideia se podem fazer tudo. Eu acredito que se calhar não podem fazer tudo. Nós tentamos cobrir, de facto, transversalmente todas as áreas da segurança, seja a segurança contra incêndios em edifícios de onde vem a nossa base, seja a segurança de multidões a nível de crowd management, seja a saúde e a segurança no trabalho na parte das montagens e desmontagens. E conseguimos, quando o cliente pretende, de facto, essa abrangência global da segurança, fazer todos cobrir todas essas áreas de atuação com as nossas equipas. O que acontece por vezes é que, mais uma vez, nem todos os promotores fazem esses passos todos que devem fazer a nível da segurança e acabam por se restringir àquilo que é os requisitos mínimos legais. E os requisitos mínimos legais, é um exemplo que eu costumo dar, não são os ideais, são os mínimos. E quando o legislador define regras e procedimentos mínimos, é feito para todas as entidades. Não está a avaliar o risco que existe para determinadas atividades. Claro que tem um risco, mas é muito um risco tipo. Mas os eventos, o que nós sabemos é que o risco não é tipo. Os eventos, um concerto de heavy metal é uma coisa, um concerto de Ed Sheeran é outra, mesmo realizando no mesmo estádio. Uma exposição ou uma conferência de uma empresa, uma grande empresa, é outra questão. E, portanto, todos os eventos têm as suas atividades diferentes e os seus riscos devem ser avaliados de acordo com o público-alvo. Se tem crianças, se tem pessoas idosas, mobilidade reduzida, o número de pessoas que pode vir, a altura do ano, se for ao ar livre, como a Cláudia estavas a falar. Ou seja, outra das coisas que nós fazemos, por exemplo, é nesta avaliação de riscos, é perceber qual é a nossa capacidade de retenção das pessoas no interior, por exemplo, se for ao ar livre e áreas cobertas. E já tivemos alguns eventos que não correram bem, não por falta de sobreaviso ao promotor, mas que de alguma forma foram ignorados e de facto não correu bem. Um evento na altura do inverno, onde de facto a capacidade de retenção era cerca de 25% da lotação do evento, e onde de facto, infelizmente, tivemos de facto muito mau tempo e de facto, enfim, tivemos algumas situações complicadas e as pessoas depois deixavam de ir ao evento porque de facto não tinha capacidade para... É desconfortável. E de facto a experiência do cliente, e temos muitos promotores preocupados com a experiência do cliente, e acho que se nota a diferença entre os promotores nisso, essencialmente, que não é só fazer o evento como um negócio, porque tem que ser um negócio como outro qualquer, todos nós temos que ter, não é, as nossas fontes de rendimento, mas é de alguma forma começar a fazer diferença naquilo que é a experiência para o cliente. Não é só dar mais um evento, é dar um evento com as pessoas gostarem de lá estar, sentirem-se seguras, sentirem-se bem, terem tudo o que é alimentação, diversão, estacionamento, acessos, casas de banho, portanto, tudo o que é o conforto do utilizador. Sim, eu acho que isso é muito valorizado hoje em dia. Não é? Os clientes, nós é que achamos que são só festivaleiros e que só vão lá para curtir e para dançar. Não, esse conforto, não é? Nós não temos que esperar 2 horas para comer alguma coisa, para beber, para ir à casa de banho. As casas de banho não estão até na fila para entrar no evento, a mesma coisa. Começa aí, não Começa é? aí. Começa aí. Quando isso corre mal,
fica logo aquele amargo a pensar, epá, isto já não está a começar bem. E, portanto, nós temos que pensar bem, e isso, lá está, tem uma grande preocupação em termos de segurança. Eu penso muitas vezes nisso, sabes, Carlos, que às vezes aquelas filas imensas que existem, às vezes não é porque se está à espera, porque só abrimos portas ao público às 3 e as pessoas foram para lá às 9 da manhã. Às vezes custa-me que não haver infraestruturas para aquelas pessoas que estão ali à espera, muitas vezes ao sol. Isto acontece muito, e estou a pensar em alguns festivais de verão, não é? Não existem casas de banho portáteis ali, acho que fazia falta, não é? Porque lá está, porque a experiência do evento começa aí. E eu acho que em termos de segurança isso fica mais ou menos garantido, não é? Mas faltam outras infraestruturas que melhoram esta experiência do cliente que é tão valorizada. Olha, chegada a hora de implementar todos os planos que foram desenhados, eu imagino que há eventos que tu trabalhas com muita antecedência, não é? Outros que trabalhas mais em cima. Eu acho que, de facto, o teu papel não deve de todo ser em cima da hora, porque se há coisa que tem que ser pensada, e eu acho que no fim deste episódio, pelo menos, vamos perceber que devia ser proibido fazer eventos sem se pensar na segurança e perceber como é que entram as pessoas lá dentro, como é que saem as pessoas lá dentro, se acontecer um problema, como é que se vai fazer. Eu acho que isso é algo que vai ficar perfeitamente gravado. Mas chegada a hora de implementar tudo aquilo que foste desenhando, como é que se passa a ação? Bom, a ação passa-se de facto com acompanhar toda a equipa de produção na montagem do evento, não é? Nos dias, depois de todos os planos desenhados e daquilo que é. Sabemos que nos eventos as alterações são constantes até à hora de abertura de portas, não é até ao dia de abertura, até à hora de abertura de portas. Até ao minuto. Até ao minuto, portanto sabemos que as coisas são muito dinâmicas e porque são mesmo assim, não é por mau planeamento, mas porque são assim, porque há sempre alterações de um sponsor que cresceu um bocadinho a dimensão do contentor, ou porque apareceu mais um, enfim, várias alterações e ajustes e portanto é acompanhar a parte da produção para não chegarmos ao último dia e temos não sei quantas correções a nível de segurança para fazer. E, portanto, isso é uma constante que nós vamos fazendo logo nos dias prévios à realização do evento, nesse acompanhamento e nesses ajustes necessários. Depois temos a parte da verificação de tudo o que nós desenhamos no plano que está efetivamente implementado, que nem sempre acontece. Desde saídas de emergência, largura dos espaços, identificação e numeração de portas em ambos os lados, enfim, uma série de pormenores que é necessário colocar. As equipas perceberem, porque às vezes temos as equipas vigilantes que são colocadas no evento e do evento pouco sabem ou conhecem, e portanto os briefings às equipas de segurança antes da abertura de portas é muito importante. Chegamos a dar briefings de segurança e falando aqui em grandes eventos e festivais para 150 pessoas, às vezes às 2 da manhã, quando as pessoas conseguem de facto acalmar e conseguimos juntar toda a gente em silêncio absoluto. Vemos que à nossa frente está tudo exausto porque estamos a 2 ou 3 dias de abertura de portas, mas aquele briefing tem que ser feito para toda a gente que está na staff, produção, catering, enfim, todas as pessoas que lá estão, stage managers, o promotor, os vigilantes responsáveis de supervisão das áreas, estão presentes para conhecerem de facto aquilo que são os procedimentos mínimos a nível de segurança. E que tipo de informações é que passas? Sim, um exemplo. Faz de conta que estamos aqui num briefing que nós, pronto, lá está, somos só nós. Há informações que são importantes. Há as regras gerais de segurança, isto é, se eu detectar alguma situação que possa levar a uma ocorrência de uma situação mais complicada ou de insegurança para as pessoas, a quem é que eu devo comunicar? Como é que eu devo comunicar? Via rádio, se é o vigilante, se é o promotor, a quem é? Desde informação e procedimentos específicos para os stage managers para saberem fazer um show-stop. O show-stop é dos procedimentos mais importantes que há nos grandes eventos. Traduz o que é isso do show-stop. Show-stop é quando nós identificamos uma situação bastante grave que pode colocar em causa a segurança das pessoas no imediato e que faz com que aquilo que está a acontecer, por exemplo, no palco, tenha que ser interrompido. Obviamente não é uma situação fácil, não é uma situação que se faz porque alguém se lembra, não, eu acho que alguém caiu e então vamos fazer um show-stop. Não. É impossível pensar nisto sem aparecer assim, tipo, letras a pescar, tipo Travis Scott. Certo, sem dúvida. É um dos exemplos, o acidente no Astroworld, onde teve 10 ou 15 fatalidades, de facto não houve um show-stop. Temos também alguns artistas que o seu comportamento em palco não é de longe o ideal, e o Travis Scott é um desses maus exemplos. Porque incita alguma coisa, não é? Incita, de facto, não digo à violência, mas de facto às pessoas... Demasiado agito. As pessoas ficarem demasiado agitadas e, de facto, nesse do Astroworld tivemos, de facto, situações complicadas onde não se viu o show-stop a acontecer, existindo já pessoas a serem assistidas na plateia e junto ao palco. Que é uma situação já considerada bastante grave. É que neste caso não é the show must go on, não é? É the show. Sem dúvida. Acho que há limites para tudo, não é? A segurança de todos e quando nós vamos a um evento é para nos divertirmos, não é para termos um acidente.
E, portanto, nós temos que ter o máximo de cautela e cuidado naquilo que damos às pessoas que vão aos eventos. Isso, de facto, é muito importante. O showstop, e isso é informado, não é? Ou seja, o que é que tem que acontecer para que para tudo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos, e um exemplo, nós no Web Summit temos 6 ou 7 pessoas, e os stage managers também, temos um cartão vermelho que diz showstop. Portanto, as pessoas que estão a gerir o palco não têm que saber quem nós somos. Nós apresentamos um cartão que é showstop vermelho, só 5 ou 6 pessoas é que têm, e nós podemos parar qualquer palco, por exemplo, no Web Summit. E este procedimento é importante, porque é importante saber como é que é feito o showstop, quem é que decide a paragem, quem é que avalia, porque não é só uma pessoa que decide, não é? Claro. Portanto, a informação como é que chega, e depois qual é todo o procedimento para interromper o espetáculo, mesmo que seja temporariamente. Portanto, não é desligar o som e de repente cala-se tudo. Quem é que dá a mensagem, do que é que se passa, seja para as pessoas chegarem mais para trás, porque estamos a ter muita pressão junto às barreiras antipânico, seja por outro tipo de questões. É muito importante que o procedimento esteja bastante bem definido, porque numa altura em que acontece, nós não podemos estar, de facto, a pensar como é que o vamos fazer. Claro. O que nós temos que fazer é avaliar o que está a acontecer e saber se temos mesmo que executar o procedimento ou não. E não mais do que isso. Isso é a situação limite, não é? É uma situação limite, sem dúvida, mas que pode acontecer, como pode acontecer e já aconteceu em eventos que nós tivemos, que é algumas estruturas temporárias sofrerem danos por ventos fortes, e onde tivemos, de facto, que encerrar aquela instalação, que era crítica, era uma instalação por onde toda a gente que saía do evento ia passar por aquele espaço, que teve que ser encerrado, e tivemos, de facto, a garantir, lá estamos agora nos imprevistos, claro, a garantir que, de facto, as pessoas seguiam um percurso diferente para conseguirem sair do evento, senão não conseguiam sair do evento. Exatamente, isso. Bom, não podemos dar exemplos, como é lógico, porque este é sempre um tema mais confidencial. Sensível, confidencial. Algumas pessoas que nos estão a ouvir eventualmente conhecem, porque também estão nos eventos e estiveram presentes. Claro que sim, há coisas aqui que sabemos, e o que importa é que as coisas, lá está, e sem dúvida imprevistos acontecem, nós pensamos os eventos ao mais ínfimo pormenor, mas tem sempre imprevistos. São muitas pessoas a trabalhar, os eventos são acontecimentos em tempo real, portanto não dá para pôr pausa e voltar para trás e fazer de outra maneira. Nós somos treinados de alguma forma, de facto, a saber gerir esses momentos, e de facto na segurança e na gestão de multidão, de multidões, aliás, também existem esses momentos, e o importante é que se perceba exatamente qual é que é o plano de ação, o que é que se tem que fazer para ninguém ficar barata tonta, não é? É um bocadinho aquilo que é a diferença em inglês no crowd management e do crowd control. O crowd management é, de facto, a gestão da multidão normal, para garantir que não chegamos àquela fase que temos que controlar a multidão, porque quando chegamos à fase de controle da multidão é porque algo corre mal. Está descontrolada, não é? Exato, e portanto aqui nós temos que tentar antecipar dentro do possível, nem tudo é antecipável, porque há situações intempestivas. Estamos a falar de facto 40, 20 mil cabeças que pensam de forma diferente, várias idades, várias culturas, várias formações, enfim. E portanto são muitas cabeças ao mesmo tempo, e de repente pode acontecer, como já aconteceu no acidente. Estava-me a lembrar agora de um evento que houve em Turim, onde houve 3 ou 4 mortos. Portanto, é simples, foi numa final da Liga dos Campeões, estava a ser dado em Turim, em grande ecrã, numa praça, com cerca de 15 mil pessoas nos ecrãs, o jogo em si, e o que aconteceu foi que algum engraçadinho rebentou e fez um barulho de explosão, e de repente deu-se uma evacuação intempestiva. E houve esmagamentos de pessoas, porque também outras questões. Quando há um acidente, nós não temos só uma causa, temos várias sempre, não é? E portanto tínhamos, por exemplo, barreiras daquelas de baixas de polícia postas em vez de ser barreiras antipânicas, as pessoas caíram, tropeçaram, enfim. Foi uma situação algo caótica por uma ocorrência intempestiva, não controlada, mas que de facto originou que fosse feita uma evacuação, porque as pessoas pensavam que era um atentado de bomba, e não era. Foi alguém que, numa brincadeira, arrebentou um plástico e fez um barulho de explosão. Que numa alerta, praça fechada, deu de facto esse alerta às pessoas. E essas são as situações muito difíceis de controlar, que podem acontecer. E difíceis de antecipar. Estou-te a imaginar, Carlos, tu mulher, os teus 4 filhos, os teus cães, quando vais de férias, faço ideia, tu deves estar sempre em raio-x. A minha família conhece-me e sabe que estou sempre a analisar e a antecipar os riscos, sem dúvida. Não é fácil. Desligar a parte profissional. Ainda assim, quando nós de facto vestimos faz parte de nós e portanto gostamos também de o fazer, não é? Portanto... Olha, sabes, quando eu vou a um concerto qualquer, eu adoro concertos, adoro teatros, a primeira coisa que faço quando entro nas salas é ponho-me a olhar para o teto, ponho-me a olhar para trás, quem vai comigo diz, mas passa-se algum problema? Estás a ver algum... Não, eu estou sempre a tentar perceber o que é que temos aqui de som, de iluminação, como é que é reagir, sei lá.
Quando vão ao cinema, um restaurante, é exatamente a mesma quando coisa. Quando há um problema qualquer que nós percebemos exatamente que está a falhar no palco. Certo, mas mais ninguém percebe, não é? E eu penso, ai meu Deus, aquilo não está a correr bem. Exato, deve haver um reboliço lá atrás para tentar resolver o problema. Completamente, começamos logo a imaginar. Alguém está com a corda no pescoço. Sentimos as dores daquele... Enfim, mas temos que relaxar. Olha, sem dúvida. Tinha que te fazer esta pergunta. É uma pergunta que acho que era obrigatória e quando percebi que te íamos ter aqui, disse, pronto, é agora ou nunca. Portanto, olha, sabemos que em conjunto com a APEF, com a Aporfest e com a APSTE e com a coordenação da DGS, foste responsável pela elaboração e implementação dos 4 eventos teste piloto realizados em Portugal em abril e maio de 2021, já está quase a fazer um ano. Na verdade, todo o setor dos eventos estava de olho nesses 4 eventos teste piloto. Tinha assim um nome difícil. Olha, a que conclusões é que chegaste? Bom, os eventos piloto foram, de facto, um ensaio muitíssimo importante. Numa altura em que as medidas já estavam a ser aliviadas, estamos a falar já em maio e junho, está a fazer um ano, maio e junho de 2021, e onde também, na maioria das salas, já as restrições já eram menores. O Governo decidiu, de facto, com a pressão dos promotores, e muito bem, fazer e avançar para os testes piloto. Os testes foram realizados com todas as empresas a participar, pro bono, no sentido de facto de garantir que esta indústria dos eventos fosse para a frente o mais rapidamente possível, porque de facto as consequências já em 2020 tinham sido de facto devastadoras para todas as empresas, seja de segurança, audiovisuais, promotores, tudo, e de facto estávamos a tentar que a recuperação fosse o mais rápido possível. Nós queremos fazer tudo, não é? Nós queremos provar a tudo. Exato, e a todos e então, podíamos voltar. E então resolvemos, de facto, fazer os testes piloto, funcionaram todos muito bem. Não tivemos casos de Covid em nenhum dos testes e dos eventos piloto. Olha, já me estás a dar mais informação do que aquela que estava não tivemos possível nenhum. de saber. Registado, porque isto, mas pronto, não houve de facto nenhum registado das pessoas que lá foram fazer os eventos, as pessoas divertiram-se, mas soube de facto soube a pouco porque não foram divulgadas as conclusões pelas entidades oficiais. Situação estranha de uma parte, porque de facto devia ter sido realizado. De outra parte, nós sabemos como é que as coisas políticas funcionam e, de facto, a política muitas vezes está à frente daquilo que é, ou mistura-se um bocadinho com as questões de segurança. O exemplo que eu há pouco dei do vice-almirante Gouveia Mel, de facto, o sucesso dele dependeu, eu diria, 50% do sucesso. Obviamente, o trabalho, não vou minorar a parte do trabalho e da capacidade do vice-almirante Gouveia Mel, mas de facto eu diria que 50% do sucesso dele foi não ter ligações nenhumas à política e, portanto, conseguiu fazer o seu trabalho de forma completamente independente e fazendo aquilo que ele achava que era correto, sem ter que perguntar nada a ninguém. E quando nós, na segurança, seja na parte do Covid ou noutras, misturamos a parte da política com a parte daquilo que deve ser feito, as coisas não funcionam bem. E eu acho que aqui nos testes piloto foi um bocadinho isso. Misturou-se aqui a parte política sobre devemos avançar e libertar mais a parte de funcionamento dos eventos, aumentar as lotações ou não. Vamos ser mais conservadores, infelizmente, como somos na maioria das coisas em Portugal, somos muito conservadores. A área do Covid não foi diferente. Ou seja, estivemos sempre e continuamos a estar à espera sempre de que todos os outros países façam para nós implementarmos as mesmas medidas. Espanha já tirou as máscaras agora há 2 semanas. É verdade. Nós continuamos com as máscaras. E isto não é que eu tenha que concordar ou discordar, mas o que acontece é na segurança nós não temos que ter medidas a mais, porque obviamente medidas a mais de segurança não é uma boa segurança. É segurança também, mas não é uma boa segurança, porque as pessoas têm que de facto perceber, quando nós incluímos um procedimento ou algum equipamento como uma máscara, porque é que eu a tenho que usar? Para a minha segurança e para a segurança dos outros. E nós todos estamos um bocadinho já saturados, não é? Da parte da pandemia, e eu acho que já era a altura de aliviar a parte da máscara. Não digo em todos os locais. Espanha, por exemplo, fez um bom exemplo. Nos transportes públicos continua a ser obrigatório máscara, mas na maioria dos sítios já não é obrigatório. Nos hospitais, não é? Principalmente nos hospitais e nas unidades, nas residências também Terceira idade da terceira idade. Portanto, acho que é de facto importante, porque é aí que está o risco. Não é o risco na nossa idade, 20, 30, 40, frágeis, 50 anos. E onde à partida a população mais frágil. Exato. E portanto, ou seja, e o risco é isto. Nós quando fazemos uma avaliação de risco do evento, o risco existe sempre.
o que temos é que tornar o risco aceitável. E a partir do momento que o risco é aceitável, nós trabalhamos com esse risco aceitável. Claro, não há risco zero. Não vamos fazer o risco... É impossível fazer o risco zero. Impossível. E, portanto, o risco de alguém apanhar Covid vai continuar a existir. O que temos é que proteger, de facto, as zonas mais sensíveis e frágeis da nossa sociedade. A vacinação, hoje, então, em 2022, já temos 2, 3, se calhar há pessoas já com quase 4 doses. Portanto, o risco, de facto, eu estou é super imune, muitíssimo... eu tenho 3 doses e Covid. E Covid, portanto, é a quarta dose. Super imune. Já tens a quarta dose. Mas, de facto, é um pouco isto. Ou seja, nós temos que adaptar as medidas existentes ao risco para ser aceitável. E não temos que exagerar, porque isso cai no descrédito das pessoas no cumprimento dessas próprias medidas. Não é? Não cumprem. Isso também é cultural. Nós não cumprimos regras por cumprir, não é? É cultural, nós somos assim. E nós na segurança, até quando estamos a dar formação, nós tentamos explicar o porquê. Há coisas que são óbvias, não é preciso, mas há outras que às vezes explicamos. Porque é que fazemos isto e porque é que temos que fazer desta forma. Claro. E as pessoas aí percebem. Exatamente. E quando as pessoas percebem, às vezes nem têm que decorar o procedimento, porque aquilo fica... entendem de facto aquela medida, o porquê e aquilo que vai ajudar na segurança da realização do evento e da minha própria segurança e dos outros. Olha, 30 minutos voaram aqui da nossa conversa, mas temos uma pergunta que é obrigatória, até porque o nosso Eventcast é muito direcionado aos estudantes de eventos, ou futuros estudantes, por isso, e numa abordagem que agora com a cabeça mais académica, e também para levarmos alguma inspiração aqui para os nossos estudantes e para os temas das suas teses, porque todos têm que o fazer. Se tivesse a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica para ti, ou para a Wise Safety, o que é que pedirias para estudar? Bom, eu acho que há um tema aqui que é curioso a nível nacional, que tem a ver com a fase de... o número de eventos que são realizados em Portugal e a dimensão, ou seja, a categorização dos eventos. Nós, quando falamos em eventos, pensamos sempre em festivais, pensamos em concertos de sala e tudo mais. Mas se nós chegarmos, por exemplo, à altura de verão, nós sabemos que todas as terras e aldeias e juntas de freguesia têm o seu evento festivo de época. Felizmente. Ainda bem. Agora, isto faz com que, de facto, todos esses eventos tenham que ter algumas questões de segurança e que, de facto, não têm. Mais, nós que trabalhamos no país inteiro, incluindo nas ilhas, não é? Em Portugal inteiro. Curiosamente, agora, há 2 semanas, até trabalhámos para um evento em Porto Rico, relacionado com o nosso promotor que vai fazer agora os eventos, o Rolling Loud e Afro Nation, agora em Portimão. Nos pediu ajuda nessa parte de documentação. Mas o que acontece é que nós, de município para município, temos critérios diferentes a nível do que é o licenciamento e as exigências ao nível da segurança. Independentemente de termos um conjunto de requisitos legais que nos diz o que é o mínimo, há outro tipo de exigências a nível de segurança que os municípios não solicitam. Dou o exemplo. Nós, quando construímos uma estrutura temporária, que é mais um dos riscos dos eventos, estrutura temporária, que é aquela que nós mais conhecemos e vemos são, por exemplo, as tendas. Claro. Nós devemos ter um termo de responsabilidade do projeto da tenda, que é que, por exemplo, algumas câmaras pedem, há outras que nem isso pedem. Mas no fim da construção da tenda, nós devemos ter uma verificação pelo técnico, um engenheiro responsável em infraestruturas, que vai verificar se as condições que estavam no projeto foram de facto seguidas na implementação daquela tenda. Porque uma coisa é instalar uma tenda em Alcatrão, outra coisa é instalar uma tenda em areia. É totalmente diferente nos apoios e nos suportes que tem que ter. Claro. Isso faz com que isto, por exemplo, isto é um pormenor que nós pedimos nos eventos, que é o termo de responsabilidade inicial e o final após a verificação, mas que as entidades licenciadoras não pedem. E como não pedem, os promotores acabam por se guiar naquilo que são os requisitos para eles de segurança, naquilo que cada município pede. Em Lisboa temos um conjunto de requisitos, no Porto temos outro conjunto de requisitos, em Viana do Castelo temos outro conjunto de requisitos. Isto faz com que haja, de facto, uma grande dispersão ninguém sabe, e que a segurança funcione em níveis completamente diferentes em vários sítios do país. E a segurança é só uma. Não deve funcionar assim. Nunca tinha pensado nisso, de facto. Pronto, para além, às vezes, não querendo dizer mal, de alguma falta de conhecimento das próprias entidades licenciadoras que nem sabem bem quais são as preocupações que têm que ter nos eventos. Os eventos já não é uma área recente, mas eu diria que cada vez mais há mais exigências a nível dos eventos, e ainda bem, mas é necessário também haver aqui alguma formação do lado das entidades fiscalizadoras e que são responsáveis pelo licenciamento. Às vezes temos pessoas que basicamente estão à nossa frente a pedir documentos daquilo que têm numa checklist, sem perceber exatamente o que é que estão a pedir, e vão recebendo os documentos e quase nem os leem. Documento X, está feito. Documento Y, está ok. No fim passam a licença para a realização do evento, sem olhar com um caráter mínimo técnico, não é? Da avaliação daquilo que lhe está a ser entregue a nível documental. Bom, isso é muito, muito interessante o que
de facto, este cumprir de checklists sem um propósito do que é que se quer fazer é completamente em vão, é inglório, não serve para nada. Carlos, muito obrigada por teres vindo, mesmo. Eu sinto que nós podíamos fazer este episódio vezes 2, vezes 3, vezes 4, tínhamos sempre temas aqui para falar. Obrigada a quem esteve desse lado, aos que nos seguem de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, de Espanha, da Holanda, da Alemanha, da Irlanda, do Reino Unido, de Itália, Áustria, Moçambique, Noruega, Islândia, Timor-Leste, Turquia, Angola, Dinamarca, Catar, Trindade e Tobago, Emirados Árabes Unidos, Andorra e França. 22 geografias que já nos ouvem por todo este mundo fora. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre a segurança e a gestão de multidões. Obrigada mais uma vez, Carlos, de verdade. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Fiquem bem.